Então vamos assim, amigos, procurando sintonizar com a figura doce de Jesus, abrindo bem os nossos corações para que toda essa beatitude, estas benesses do alto possam nos envolver em muita paz, trazendo lenitivo, conforto espiritual, a força interior, a luz que necessitamos para que o Evangelho do Mestre acenda dentro de nós. E nós pedimos que esta paz envolva o nosso lar, familiares e toda a humanidade. Todos aqueles que necessitam, todos aqueles que estejam passando por dificuldades, enfermidades da alma e do corpo, provações, momentos difíceis. Que esta luz do alto possa assim se espargir, envolvendo todas as criaturas. E nós, auxiliando Jesus, humildemente, para que este bem seja assim direcionado, promovendo alívio, promovendo alegria, fé e bom ânimo. Que a paz do Mestre possa assim nos envolver e permitir que os seus ensinamentos ecoem em nossos corações. E é nessa paz, nesta gratidão, que nós dizemos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Olá pessoal, como estão? Espero que muito bem. E mais ainda, porque estamos estudando o Evangelho de Jesus. E nesta obra magnânima, este conjunto de convites que Jesus nos faz, para que consigamos encontrar este reino dos céus dentro de nós, este reino de felicidade. É algo que nos dá uma estruturação, uma fé sólida, uma serenidade que nos ajuda a passar por todos os enfrentamentos da nossa existência. O Evangelho é aquela doce consolação, aquele doce convite que nos chama a este mergulho para dentro, para que, nesse trabalho do campo do Espírito, nós consigamos lograr êxito na nossa experiência reencarnatória, desenvolvendo as virtudes propostas por Jesus. E hoje ele vem nos convidar à bem-aventurança da pobreza em espírito. Então ele vai dizer: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. E nós começamos então a estudar esta bem-aventurança partindo da interpretação literal deste conceito. Na verdade, temos muitas traduções que dizem bem-aventurados os pobres de espírito. Mas na realidade a tradução correta é bem-aventurados os pobres em espírito, ou os pobres pelo Espírito, ou ainda os pobres segundo o Espírito, porque deles é o reino dos céus.
E nós vamos entender esta bem-aventurança por dois ângulos diferentes. O primeiro deles, nós temos bastante elemento no capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é exatamente Bem-aventurados os pobres em espírito. E também no capítulo 16 do Evangelho, não se pode servir a Deus e a Mamon. Deus e a Mamon, ou seja, ao Pai e às riquezas. Então, nesses dois ângulos de interpretação é que nós vamos compreender esta bem-aventurança de uma maneira bastante efetiva, que nos venha aclarar o conceito e, a partir do entendimento, iniciar um trabalho de autorreflexão ou continuar o trabalho, caso já tenhamos essa compreensão, esse entendimento. Porque a cada dia é tempo de melhorarmos. E assim nós vamos ver, inicialmente no capítulo 7, a ideia da humildade como sendo a virtude característica desse cidadão do reino dos céus, deste pobre em espírito. E iniciamos então falando do conceito de humildade. Humildade, ao contrário do que talvez possamos imaginar, ou que muitos imaginam, não se trata desta aparência exterior. Não se trata em vestir-se de uma maneira simplória, ou então habitar uma residência muito simples, pobre às vezes. Na verdade, esta humildade a que Jesus se refere trata-se da humildade de coração. E ao entender o conceito de humildade, nós estamos compreendendo a ideia de nivelamento. Nivelamento. Onde todas as criaturas, elas são iguais perante Deus. Não há melhor, não há pior. Há espíritos mais adiantados. Vamos imaginar essa escala evolutiva como uma escada, onde há aqueles que já estão mais adiante, aqueles que estão a caminho, e independentemente do local onde cada um de nós, espíritos criados por Deus, isso não estamos falando dos quase 8 bilhões de encarnados e cerca de 3 vezes esse número de desencarnados ligados ao planeta Terra. Nós estamos falando de toda uma comunidade cósmica, espíritos criados. Então, cada um patamar de evolução. Entretanto, todos estamos caminhando para o mesmo degrau. Então, nivelamento, ninguém é melhor do que ninguém é pior do que ninguém. Então, Jesus, no capítulo 7, vem trazer esta reflexão, onde ele vai dizer que humilde, feliz, é aquele que compreende Deus como sendo o nosso Criador justo e amoroso. Então, aquele que se submete de forma resignada. E a resignação é aquele consentimento do coração. Se submete às leis divinas, que procura compreendê-las e perceber onde está situado dentro desse contexto chamado vida. Então Jesus muitas vezes se refere aos fariseus, aos saduceus, aos doutores da lei, porque tinham muito conhecimento e julgavam-se muitas vezes superiores aos outros. E Jesus vem trazer esta ideia da humildade de coração como sendo aquela virtude que conduzirá aquele que a desenvolve a este reino dos céus. Então Jesus vai trazendo inúmeros exemplos onde nós podemos compreender a importância da humildade de coração nas nossas vidas. Então, quando nós, por exemplo, pensamos em suportar pacientemente, corajosamente, as provas às quais nós estamos inseridos, sem revolta,
mas sim procurando aprender, extrair o para-quê das circunstâncias e aprender, desenvolver as competências do Espírito que estas provas estão nos convidando. Então, quando nós olhamos para essas situações com esta resignação, com esta humildade, nós estamos exercitando este senso de humildade que todos nós temos, porque isso está intrínseco a toda criatura humana. Todas as virtudes propostas por Jesus, nós as temos. Se não temos desenvolvidas, e é claro, o nível evolutivo em que o planeta Terra está e, por consequência, os seus habitantes, nós estamos no processo de desenvolvimento dessas virtudes. Mas todos temos minimamente em potencial. E já temos desenvolvido bastante coisa. Mas precisamos prosseguir o nosso aprimoramento, o nosso burilamento de cada uma dessas virtudes, tornando-as cada vez mais próximas daquilo que Jesus vivenciou. Porque foi na vivência que Jesus ensinou. E a humildade veio explícita em muitas das suas ações. Então, quando pensamos em Jesus, por exemplo, lavando os pés dos seus discípulos, vejamos que ato de humildade. Mas não é uma humildade exterior apenas. Jesus se considerava igual ao seu semelhante, por mais elevação espiritual que ele havia atingido. Então Jesus, nesse gesto, ele mostra que somos todos irmãos. Ele é o nosso irmão mais velho, mas todos nós irmãos. E esse nivelamento nos faz compreender o sentido da humildade. Nem mais, nem menos. Somos todos iguais perante o Pai. Humildade significa também reconhecer o que se está. O que se está. Quando nós vemos a figura de Jesus reconhecendo, consentindo, quando lhe chamavam de mestre, isso era uma postura humilde de Jesus. Porque, na verdade, Jesus veio para ensinar e ele sabia disso. Jesus está conosco, como ensina Emmanuel, desde a formação do mundo, há 4,5 bilhões de anos. Então, Jesus, de fato, é o governador espiritual do planeta e Jesus veio para ensinar a humanidade a amar. Porque o mandamento divino manda amar. E toda a proposta de Jesus se resume no amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E temos aprendido que o auto-amor faz parte deste processo de desenvolver o amor ao semelhante. É a partir do movimento interno, é a partir da paciência para consigo, do auto-perdão, da tolerância para consigo e tantas outras virtudes que devemos empreender conosco para que possamos oferecer ao outro, que Jesus nos convida a trilhar, a seguir, a caminhar. Então Jesus aceitava o título de mestre porque ele de fato era mestre. Entretanto, quando aquele jovem se aproxima dele e diz: "Bom mestre, o que devo eu?" E Jesus já pergunta: "Por que me chamais bom? Deus é bom." Então Jesus não se reconhecia bom, embora de fato Jesus, um espírito puro, detinha um amor magnânimo, claro. Mas comparando ao amor do Pai, Jesus não se fazia comparar. Então aí nós vemos a humildade como um reconhecimento daquilo que se está, não é? Então, aceitar esta realidade.
Então nós vamos entendendo que Jesus vai nos convidando a olhar a vida, olhar o nosso semelhante, olhar a nossa existência com este olhar espiritual. Porque é a partir do olhar espiritual que nós temos condições de fazer movimentos que muitas vezes, como já falamos outras vezes, causam desconforto. Porque é muito difícil, imaginem, aquela época em que, para quem conhece um pouquinho da história de Paulo de Tarso, Paulo, antes de se tornar quem ele nos oferece enquanto apóstolo de Jesus, ele foi um fariseu que tinha muitas questões humanas e nós podemos perceber em Paulo alguém em que é um grande modelo para nós. Um grande modelo de superação. Um grande modelo de alguém que esteve numa condição, um nível de consciência X, e por um labor imorredouro, por uma luta, não contra outros, mas contra si mesmo. Mas uma luta amorosa. Uma luta de mergulhar para dentro e extrair o melhor que ele possuía. Transformar-se enquanto ser espiritual que era. Então, quando ele conhece Jesus, ele tem esse insight. Mas antes disso, Paulo, ele tinha muitas características desses a quem Jesus chamava de orgulhosos. Paulo tinha um alto cargo no Sinédrio. Então era um sacerdote, um fariseu da época, e ele se sentia muito lisonjeado, muito orgulhoso por conta disso. Então Paulo, ele fez um processo, uma faxina interior que é admirável. Porque ele conseguiu, devagarzinho, dia após dia, diuturnamente, porque este labor é um labor incessante. Não se consegue essa transformação da noite para o dia, porque a evolução não dá saltos, mas a perseverança o levou a patamares muito, muito elevados. Então vejamos esta questão da vaidade, do conhecimento, ou então também do cargo que ocupava, se sentindo superior também em termos de raça, não é? E aí nós vamos vendo todo o movimento que a humildade vai nos convidar. Então, em algum momento, ele teve que parar e dizer, opa, não é bem por aí. Então, aquele homem rude, simples, inculto, ele é meu irmão. Eu não sou melhor do que ele, nem sou pior do que ele. Então esse movimento foi sendo edificado gradativamente, paulatinamente, até que ele de fato conseguiu desenvolver a humildade e a duras penas, como nós sabemos da história. Mas ele conseguiu. Porque quando nós somos imbuídos de uma vontade firme, como assinala o Evangelho, nós temos não só a nossa força espiritual, este eu superior, ou este self, que nos movimenta justamente nesta direção, que aí está o Espírito criado por Deus, o Espírito portador da centelha divina de Deus. Então tem esta força para prosseguir, mas também muita ajuda do alto, para que nós consigamos empreender nesta caminhada, nesta trajetória. Então, em nenhum momento, Paulo esteve sozinho. Assim como nós não estamos sozinhos. Nós estamos muito amparados e sendo convidados por Jesus, por seus emissários, por esses anjos de guarda que nos acompanham, para que nós consigamos realizar esse trabalho renovador. Então nós vemos a humildade como característica. Todos somos
iguais. Inclusive aquele que hoje está no degrau que supostamente está abaixo, mas não é pior. Aquele que ainda não conhece a Jesus, aquele que ainda não compreende a justiça e o amor do Pai e se envereda pelas vias árduas, difíceis, por exemplo, da criminalidade, este ser não é pior do que ninguém. Evidentemente que todo o comprometimento, porque tudo aquilo que oferecemos da vida a si, ao outro, de bom, consonante com o amor, isto volta para nós com suavidade, com benesses, com bênçãos. Mas a lei de causa e efeito também vai aprisionar a consciência até que a reparação, o arrependimento e a reparação sejam promovidos. Mas aquele que está por este caminho equivocado, este também é nosso irmão. E a humildade vai ser no sentido de não julgar. Vai ser no sentido de orar para que aquele espírito, aquele ser possa emendar-se, arrepender-se, seguir numa proposta diferente. E o Evangelho segundo o Espiritismo nos traz uma passagem bem interessante, que quando nós dirigimos uma prece com fé, com fervor, humilde, que vem do nosso coração, esta prece tem uma força, porque o amor tem uma força tão grandiosa, que a criatura pode ser levada até a este insight de arrependimento. Então o criminoso de ontem será o anjo de amanhã. E a humildade significa olhar para isso, olhar para estes e tantos outros que às vezes podemos ter uma certa prevenção, um certo preconceito, um olhar diferente do que Jesus nos convida como sendo olhar humilde. Mas quando nós olhamos todos como filhos do mesmo Pai, nós estamos trabalhando esta humildade tão importante. Porque, como disse, ela vai vir de dentro, ela vai vir desse sentir, deste reconhecer que somos todos iguais e desse sentir que vamos trabalhando e nos abrindo para esta realidade de irmandade, de fraternidade. Então este é um ângulo importante da humildade para compreender esta bem-aventurança. E um outro viés tem a ver com a questão do desapego. Desprendimento dos bens, que está lá no capítulo 16. Então o desapego também tem muito sentido quando nós refletimos sobre esta bem-aventurança. E para ilustrar este conceito, nós podemos trazer esta passagem do Evangelho em que aquele jovem rico chega até Jesus e vai lhe perguntar: Mestre, o que devo eu fazer para alcançar a vida eterna? Então Jesus lhe responde: segue os mandamentos. Então o jovem diz: quais mandamentos? Então Jesus discorre os 10 mandamentos da lei de Moisés. Os 10 mandamentos divinos, a primeira revelação. E o jovem então vai dizer: eu tenho feito tudo isso desde a minha mocidade, o que me falta ainda? Então Jesus olha para ele e diz: se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e depois vem e me segue. E aí no Evangelho nós vemos que após Jesus dizer isso, o jovem retirou-se triste, porque possuía muitos bens. E na verdade, compreendendo esta bem-aventurança, o capítulo 16, nós vamos entender que o jovem retirou-se triste, porque na verdade ele era possuído de muitos bens. Possuído de muitos bens. Então Jesus vem trazer
um conceito importante para nós, do desapego, do desprendimento, como sendo importantes para a nossa evolução espiritual. Porque, na verdade, o que poderemos levar para a vida em espírito é exatamente conhecimento adquirido, a inteligência que desenvolvemos e os valores morais, as virtudes que também desenvolvemos. Então, isso nós levaremos. No mais, ficará. Então, Jesus em nenhum momento se opõe às questões relativas ao dinheiro, às posses e a tudo que é material. Tudo isso faz parte do mundo, faz parte desta nossa vida transitória. Entretanto, não fará parte da nossa realidade espiritual. Então, quando Jesus diz isso para o jovem está sendo colocado numa prova decisiva. Jesus não estava se opondo à riqueza dele, mas Jesus estava testando-o para verificar se de fato ele poderia ser considerado ou estaria apto a ser pobre em espírito, desapegado dos bens. Porque naquele momento ele recebia um convite direto de Jesus. Imaginem o que seria caminhar ao lado de Jesus. Aprender com Jesus. Desenvolver-se espiritualmente ao lado de Jesus. Mas ele sentiu-se frágil naquele momento. Internamente ele não estava liberto. Então nós vamos compreender que ser pobre não é virtude. E ser rico não é pecado. Nós vamos entender que o jovem estar possuído pelos bens, era algo transitório. Mas quando nós pensamos e refletimos nesta proposta de desapego, de pobreza segundo o Espírito, nós estamos recebendo um convite de libertação externa, de libertação interna. Porque, mesmo que se tenha muitas posses, mesmo que se tenha muitas questões materiais que muitas vezes estejamos atrelados e às vezes até imantados, mas possuir não é o problema. O problema é ser possuído. Então a questão não está em possuir ou não possuir, mas sim em saber possuir e saber não possuir. Então vejamos o exemplo daquela pessoa muito rica, muito abastada, que ela possui externamente os seus bens. Ela possui externamente, mas internamente ela está liberta deles. Se ela estiver liberta deles, trata-se de um ser que é pobre em espírito. Quando se tem e se usufrui, se utiliza sem abusar, nós estamos dentro de uma proposta equilibrada. O desequilíbrio vem quando o apego se instala. Então aquele que hoje tem e amanhã deixa de ter e mantém-se estruturado, mantém-se sereno, mantém-se com a sua riqueza interior. E esta riqueza interior o manterá inteiro, o manterá com a sua fé, com a sua alegria, com o seu otimismo, com o seu bom ânimo. Então, esta libertação interna é a libertação daquele que pode ter hoje e pode não ter amanhã, e manter-se-á a mesma criatura.
Diferentemente de que quando se deixa de ter e a desestruturação ocorre, é porque ela não edificou ainda essa pobreza em espírito, esse desapego, esta libertação. Então o convite de Jesus é para que nós possamos usar sem abusar, para que nós possamos usufruir sem nos escravizarmos, porque não se pode servir a Deus e a Mamon. Então esse servir significa a serviliência. Nós não podemos ser escravos das coisas. Tudo que é material tem o seu valor e a sua importância, mas consistem no meio para o objetivo maior que é a nossa evolução. As coisas materiais não se constituem a nossa finalidade existencial, mas sim aquilo que é necessário para que nós possamos nos desenvolver espiritualmente. Então aquele rico pode possuir e, ao não se escravizar pelo que momentaneamente possui, ele está liberto internamente. Então ele pode ser sim um pobre em espírito, criatura virtuosa, que sabe repartir, que sabe fazer o uso adequado, equilibrado do que tem, que sabe manter-se bem, mesmo se deixar de ter. A exemplo de Jó, quando tudo perdeu. Senhor, tu me destes, tu me tirastes, que seja feita a sua vontade. Este é o cidadão do reino dos céus. E também pode acontecer de alguém que não tem absolutamente nada, de alguém que tem uma condição paupérrima, ou até mesmo um mendigo da rua. Esse não tem, mas ele pode não ser pobre em espírito, se ele estiver apegado ao desejo de ter, de possuir, e viver escravizado por esse desejo. Então veja, não tem, mas internamente ele está escravizado pelo desejo de ter. Então ele não se permite ser feliz porque não tem. E aí nós vamos verificar no Livro dos Espíritos que Allan Kardec pergunta à espiritualidade sobre a questão do necessário, do supérfluo. E aí nós vemos que muitas causas de infelicidade nas pessoas se dão não pela falta do necessário, mas pela falta do supérfluo. E isso precisa ser revisto. Enquanto espíritos imortais que somos, precisamos alargar a nossa forma de enxergar a vida à luz do espírito imortal. Então, na questão 922 do Livro dos Espíritos, Kardec, também nesta linha de raciocínio, vai perguntar à espiritualidade o que se pode entender como medida comum de felicidade entre os homens. E a resposta dos espíritos superiores é: para a vida material, podereis considerar a posse do necessário como medida de felicidade. E para a vida moral, a consciência pura e a fé no futuro. Então vejamos, posse do necessário. Porque é este necessário para a nossa dignidade que vai nos dar a possibilidade de desenvolvermos-nos enquanto espíritos, a bem cumprirmos a nossa trajetória na vida terrena. Então, a posse do necessário já pode ser uma característica de felicidade, uma condição de felicidade comum aos homens. Volto a dizer, a questão não está no ter, no possuir, mas sim no apego. E quando falamos deste apego, nós estamos nos referindo não só aos valores materiais, não só ao dinheiro,
mas também a cargos, mas também a títulos. Apego às muletas psicológicas que muitas vezes nos utilizamos. Os vícios que conhecemos. Tudo isso precisa ser olhado com muito alto amor. Precisa ser refletido, porque a libertação daquilo que, de fato, não nos faz bem, se faz necessária. E a utilização daquilo que temos, a boa utilização daquilo que temos, ainda que seja numa condição mais abastada, isso também é um convite, é uma prova a que se permaneça fiel aos compromissos reencarnatórios, a que não se enverede pelas paixões que poderiam fazer com que se perca o fruto da prova. Não há problema nenhum em ser rico, mas há um grande mal em estarmos apegados àquilo que não faz parte da nossa realidade espiritual. Usar sem abusar. Usufruir sem se escravizar. Este é o convite. Então, fala-se da posse do necessário como sendo algo que já nos possibilita olharmos a vida com um olhar muito alegre e sentirmos felizes. E a outra questão extremamente importante, que é a consciência pura. Esta consciência pura tem a ver com paz de consciência. E esta paz de consciência o espírito conquista na medida em que está engajado na realização tanto da sua reforma interior, quanto do bem ao seu semelhante. Porque é fazendo bem que nós vamos apagando as culpas, as máculas do passado. É na caridade que nós podemos anular o mal que eventualmente foi feito. Isso vai trazendo paz de consciência. Então, este movimento de caridade, este movimento de auxílio, que começa por si mesmo, este olhar caridoso começa por si mesmo, mas que se amplia ao semelhante e vai proporcionando paz de consciência. Vejamos, Paulo, depois de conhecer Jesus, a lembrança do passado, porque até mesmo consentiu, e ele próprio perseguiu os cristãos. Ele não conseguia assimilar a ideia de Jesus, o Redentor da humanidade, chegando na condição simples de um marceneiro, de um carpinteiro. Então, ele imaginava Jesus de outra forma, não aceitava essa realidade. E nem mesmo Jesus que havia vindo para todos. Então, a princípio, Paulo persegue os cristãos, consente, inclusive, com o apedrejamento de Estevão. Imagine depois de conhecer Jesus, de ficar cego fisicamente, mas reflexo também da cegueira do homem velho. E estas novas luzes, esta claridade do Evangelho, trazendo a ele uma proposta incrível, mas ao mesmo tempo árdua. Porque a necessidade de lutar o bom combate, e o combate às próprias imperfeições, olhando-se com amor, porque é com amor que nós desenvolvemos o que precisa ser desenvolvido. Então ele partiu do arrependimento para a reforma interior e para a ação. E esta ação ininterrupta no bem é que o possibilitou ao desencarnar
alcançar uma esfera espiritual elevadíssima. Então, é um dos mais sublimes modelos de reforma íntima que nós podemos nos inspirar. Paulo de Tarso e também Maria de Magdala. Então vejamos, esta consciência pura tem a ver com todo este caminhar, e foi árduo o caminhar dele. E o sofrimento, as dores, aquilo que adveio, os percalços da vida, os apedrejamentos, os açoites, as perseguições, o que ele passou para divulgar o Evangelho, para que chegasse até nós, no Ocidente, foi muito difícil. E tudo isso propiciando burilamento, resignação, humildade. A humildade em aceitar tudo o que vinha. E tanto aceitou que ele dizia, a tudo rendei graças. Ele nos ensina a agradecermos aquilo que recebemos e consideramos bom e não tão bom. Porque mesmo neste não tão bom existe algo bom. Porque Deus é bom e Deus nos ama. Então, um exemplo extraordinário para que nós possamos nos inspirar. E aí nós compreendemos esta consciência pura como sendo também algo que felicita o espírito. Não a felicidade do mundo, a felicidade espiritual, que é essa sensação de paz de consciência, serenidade, a convicção, a tranquilidade de que se está fazendo o melhor que pode, de que se está avançando na direção da proposta trazida por Jesus. E assim nós vamos prosseguindo a nossa marcha evolutiva, com humildade, com desapego, ainda que em doses homeopáticas, olhando para tudo isso. Porque quando nós começamos a olhar com esta visão espiritual, nós começamos a fazer um movimento na direção do objetivo. E é a partir do primeiro passo que nós conseguimos atingir o 1000º passo em algum momento. E é isso que Jesus nos convida, a seguirmos os seus passos. Não importa quantos passos precisemos dar, o importante é que estejamos nessa direção. E só o fato de estarmos nessa direção, a nossa consciência já vem nos trazer o bálsamo deste conforto, deste alívio. Porque nós viemos ao mundo, nós viemos para a reencarnação no planeta, com um propósito muito bem definido. A nossa missão individual, em primeira instância, é a nossa melhoria interior. Então, quando nós olhamos para nós mesmos e conseguimos observar que já estamos neste caminhar, isso já nos traz esta paz de consciência. Não na sua plenitude ainda, porque nós temos o nosso passado a sublimar. E o bem que fazemos vai, sim, possibilitar esta sublimação. Por isso que fora da caridade não há salvação, não há pacificação da consciência do espírito. O bem que fazemos, fazemos a nós mesmos em primeiro lugar. E nós vamos observando que todos os ensinamentos de Jesus convergem para a ação no amor. Eles serão desdobrados em diversas bem-aventuranças, diversas passagens, parábolas, mas todas elas nos conduzindo na mesma direção. E assim, meus amigos, é que nós podemos compreender bem-aventurados os humildes de coração. Bem-aventurados os pobres em espírito. Felizes aqueles que trabalham o desapego, a pobreza do apego, e trabalham a riqueza do ser, a riqueza do eu superior, a riqueza
do desenvolvimento dos valores morais, das virtudes ensinadas por Jesus. Fiquem com Deus, muita paz a todos vocês.